Vamos então dar seguimento à nossa leitura do livro Amanhecer de uma Nova Era, Médium de Valdo Franco, pelo espírito de Manuel Filomeno de Miranda. Responsabilidades novas. Em nossa comunidade espiritual, como certamente em todas as outras, o trabalho é bênção incessante que nos motiva ao desenvolvimento dos valores morais adormecidos, convidando-nos ao crescimento interior para a conquista da plenitude. Acostumados às tarefas do cotidiano, acompanhamos os programas de apoio e de estímulo ao progresso do querido orbe, assim como dos seus habitantes, especialmente neste período em que se operam as grandes revoluções prenunciadoras da transição moral por que passa. Invariavelmente, às noites terminadas as tarefas que nos competem, comparecemos às reuniões de estudos, às conferências e discussões sobre o desenvolvimento intelecto-moral, adquirindo conhecimentos para serem aplicados nas experiências evolutivas que nos dizem respeito, ou nos entregamos à meditação concernente à vida e a todas as fantásticas concessões da divindade. Desse modo, vez ou outra, somos convidados a participar de trabalhos específicos, particularmente quando alguns deles são direcionados aos irmãos que habitam o planeta terrestre, o que muito nos honra e estimula ao prosseguimento das ações renovadoras. Numa dessas ocasiões, em que os céus bordavam-se de arquipélagos estelares, dando-nos uma pequena dimensão da glória cósmica, encontrava-me no jardim do anfiteatro central da colônia, refletindo a respeito da misericórdia do Pai Criador e observando os transeuntes igualmente fascinados com a maravilha da natureza, quando o dedicado servidor do Departamento de Comunicações veio ter comigo. Apresentava-se jubiloso, traindo as emoções que o visitaram naquele momento. Sempre gentil, tornara-se excelente servidor que se notabilizava pela fidelidade ao dever, sendo-me amigo afeiçoado. Enquanto estivera no corpo físico, vivenciara a grandeza da revelação espírita, havendo deixado, durante a sua trajetória, pegadas luminosas de amor e caridade na condição de médium eficiente e orientador sábio. Aqui ele não fala o nome de quem é. Ficou discreto. Continuando. Ao lado de outros ceareiros da doutrina espírita, na primeira metade do século, passado a realizar um ministério digno de que prossegue até estes dias, dele recebendo carinhosa assistência espiritual. Possuidor de créditos inestimáveis, sempre me enriquecia nas conversações que mantínhamos, quando possível, elucidando-me algumas questões que aguardavam esclarecimentos. Naquela oportunidade, trazia-me um convite do generoso mentor da área de comunicações para participar de uma equipe que deveria permanecer no mundo físico por um expressivo período, contribuindo com os guias espirituais em favor de todos aqueles que se encontram afeiçoados ao bem e que trabalham pelo progresso da humanidade. O querido Hildebrando, ele falou aqui o nome do médium, do passado. Vou continuando. O querido Hildebrando explicou-me que o rude adversário do cristianismo, que se mantinha em região infeliz, formando equipes de perseguidores aos novos cristãos, os espíritas, preparava-se para uma investida perversa contra a veneranda instituição do espiritismo, em tentativa de desforço por haver sido desvelado na farsa em que se submetera. Isso está descrito, meus amigos, no livro Transição Planetária, já aqui como audiolivro no canal, em seu capítulo 20, O Enfrentamento com a Treva. Então, quem quiser ter mais detalhes, pode voltar lá e reler esse capítulo. Continuamos. De imediato, recordei-me do fato de que participara com os nobres amigos do trabalho mediúnico, senti-me espicaçado na curiosidade, interrogando. Trata-se de alguma invasão? De consequências perversas para os obreiros de Jesus? Sem dúvida, respondeu-me de maneira grave. Como o amigo Miranda não ignora, o mal encontra-se enraizado no cerne do ser que o adota.
como natural consequência da prepotência e da soberba mantidas por denotado período. Não tendo como descarregar as energias mórbidas naqueles que crê serem seus inimigos, permanece com a ideia fixa no desforço até quando a oportunidade se lhe apresenta. Ademais, outros mistérios estão programados, além do atendimento ao atormentado rabino do passado, aos seus comparsas. E adindo mais algumas informações, prosseguiu. Os companheiros reencarnados esquecem, não poucas vezes, que os dois mundos, o físico e o espiritual, interpenetram-se, não havendo fronteiras definidoras, o que permite um intercâmbio constante entre os seus habitantes. Anestesiados na matéria, embora advertidos quanto à necessidade da vigilância, facilmente deixam-se empolgar por atitudes agressivas e pelos métodos de comportamento mundano totalmente diversos daquele que deveriam vivenciar. Assim, facultando a vinculação psíquica com os mais infelizes, cedendo passo à sua interferência nos conúbios lamentáveis obsessivos. Ótimos teóricos e observadores do que se passa à volta, quando se trata de questões que lhes ferem diretamente os interesses, deixam-se arrastar pelo ressentimento, pela ira, que se transforma em cólera e os intoxica, tornando-se de fácil manejo por aqueles aos quais deveriam oferecer resistência pelas ações dignificadoras. O orgulho, esse filho espúrio do egoísmo, é o grande adversário dos seres humanos, que se consideram especiais, sempre credores de respeito e consideração, embora não os ofereçam na mesma medida àqueles que tomam como perseguidores. Insensatos e imaturos criam situações de difícil solução, apenas pela maneira de tratar as questões que deveriam ser solucionadas pelo entendimento fraterno e pela amizade real. Portadoras de uma sensibilidade mórbida, guardam ressentimentos e deblateram incessantemente quando contrariados, abrindo campos vibratórios à interferência de mentes espirituais viciadas, perturbadoras e zombeteiras, que se lhes vinculam, assumindo posturas infelizes em relação ao seu próximo, a quem deveriam amar e compreender. Desse modo, comprometendo o trabalho do grupo no qual se encontram. Não poucas instituições nobres, portadoras de objetivos elevados na construção do mundo melhor, esfacelam-se em razão desse comércio inditoso com os espíritos ociosos e vingativos, pondo a perder todo o esforço conjunto dos abnegados mentores e dos dedicados missionários de quem se utilizam. Enquanto não haja uma consciência responsável no trabalhador do Evangelho, que supre o egoísmo e a necessidade de projeção da imagem, a batalha gigantesca prosseguirá. Após uma ligeira pausa, acrescentou: amanhã, às 8 horas, teremos uma reunião do Departamento de Comunicações para o estudo e detalhes da operação, que estará sob as bênçãos do apóstolo de Assis, convocado ao socorro por venerando espírito dedicado a Jesus no plano físico. Ou seja, o São Francisco de Assis, o Francisco querido, continua trabalhando em benefício do planeta. Isso é muito bom. Continuamos. Despedindo-se, deixou meu perfume em sua bondade e o magnetismo da sua superioridade espiritual. As palavras que me houvera dito encontraram imediata ressonância no meu íntimo, por haver muitas vezes constatado a sua legitimidade no trato com as questões das obsessões e das perseguições espirituais. Embora a conquista dos conhecimentos da doutrina espírita, das artimanhas e habilidades dos espíritos infelizes e de baixa moral, sem dúvida, mas com alta capacidade de discernimento e de ação persecutória, facilmente alguns adeptos mais frágeis não aplicam a teoria excelente da conduta, sendo presas simples dos seus inimigos desencarnados, assim como aqueles que se consideram adversários de Jesus e comprazem-se em criar embaraços e complicações na seara onde se encontram laborando. Começam o trabalho com grande entusiasmo, programando a transformação do planeta terrestre, a mudança da sua psicosfera, e vão,
À medida que o tempo transcorre e a rotina se instala no comportamento, diminuindo a exaltação, dando-se conta das dificuldades, especialmente no relacionamento com o próximo, sendo incapazes de realizar a própria indispensável renovação para melhor. Meditassem mais nas preciosas lições do Mestre Jesus, sempre convidando-nos à vigilância e à oração, assim como nas orientações seguras de Allan Kardec, exaradas na codificação, bem como nos conteúdos das comunicações mediúnicas, considerando-as não somente belas, mas, sobretudo, portadoras de ensinamentos graves, merecedores da mais alta consideração, e certamente resistiriam com mais vigor às situações perturbadoras. O processo evolutivo, como é natural, dá-se por meio de desafios e de dificuldades, resultando dos comportamentos anteriores a que todos se permitiram. Assumindo atitudes ridículas de vingança, de desconfiança em relação aos seus irmãos de crença, amigos de atividades doutrinárias, transformam-se em pedras de tropeço para todos, depois de envenenar-se com as rotinas reflexões, fixações mentais que se permitem quando desapontados ou insatisfeitos. É sempre de bom ouvitre, como recomendam os espíritos nobres, tomar-se para si mesmo os conselhos que vertem do alto, em vez de os transferir para seu próximo. Não é essa, porém, a conduta geral, que os descalabros ameaçam a floração da grandiosa seara do Mestre, conforme aconteceu anteriormente, quando o Império Romano passou a governança de seus servidores. César tornou-se mais atraente do que Deus pelos favores imediatos de que se podia fruir, deixando o holocausto do amor deixando o holocausto por amor em plano secundário, permitindo adulterações dos ensinamentos pulcros e austeros que receberam daqueles que os precederam no martírio. Dessa forma, o cristianismo nascente experienciou a decadência das suas propostas, a adulteração dos seus ensinamentos, permitindo-se vencer pela idolatria, pelos rituais pagãos do passado, embora com denominações diferentes. O Espiritismo, por sua vez, vem sendo sacudido por tormentas internas do movimento, gerando dissensões, filhas diletas da presunção, chegando-se ao ponto de contestar as bases da codificação ou apresentando-se falsas técnicas travestidas de científicas, de experiências pessoais, de informações mediúnicas não confirmadas pela universalidade do ensino. Novos missionários surgem de um para outro momento, e a si mesmos atribuindo realizações superiores, mergulhando em tormentosas obsessões por fascinação. Assim como se apresentam novidades estapafúrdias que levam o bom nome da doutrina ao ridículo pela maneira como são expostas as teses infelizes, nascidas da vaidade daqueles que são médiuns ou não. Realmente é um momento muito delicado, porque em todas as esferas da atividade terrestre dá-se igual confusão, misturando-se os interessados na preservação do desequilíbrio que atinge altos índices de criminalidade e de violência, de horror e estupefação. Torna-se imprescindível o retorno às fontes evangélicas, às origens do movimento doutrinário totalmente destituídos de autoridades especialistas, de detentores de títulos universitários, de arrogância intelectual, volvendo-se à simplicidade e ao serviço eminentemente cristão. À medida que refletia, permanecia emocionado ante o espetáculo das constelações lucilantes a distâncias incomensuráveis, exaltando a grandeza do amor. Ouvia as ânsias da natureza em espetáculo majestoso, convidando a análise das suas casualidades, da sua finalidade, impondo naturalmente o respeito e a veneração ao Pai todo amor de misericórdia. Contemplando o planeta terrestre mergulhado nas sombras da noite, podia também perceber as luzes que assinalam os núcleos de ação de benemerência em favor das demais criaturas humanas, como verdadeiros círios votivos de gratidão ao Criador. Naquela noite memorável, repassamos pela tela mental as cenas que antes vivenciáramos quando nos encontrávamos na jornada anterior, a serviço do Senhor, com os demais companheiros, trabalhando pela autoiluminação, pela construção do amor entre os irmãos da retaguarda física.
O Filomeno de Miranda nos dá um puxão de orelha muito grande. Temos que voltar à simplicidade do Cristo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Basta isso. Jesus disse, essa é toda a lei. Toda a lei está nessa simples frase. Não vamos fazer para ninguém o que não queremos para nós. Então não haverá mais roubo, não haverá mais traição, não haverá mais assassinatos, não haverá mais desonestidades. É simples assim. Vamos trabalhar para a nossa melhoria, sentados nessa simples frase. Por hoje ficamos aqui. Aguardo todos vocês no nosso próximo capítulo. Abraços.